Se segura aí no sofá que hoje tem muita informação de qualidade para você. A gente já começa com a Globo News desesperada com a desaprovação recorde do governo Lula. Exatamente isso. Lula está sofrendo uma desaprovação nunca antes vista em nenhum dos governos, tá? Além disso, pessoal, as explicações começam a tomar forma, né? Então a gente vê Randolph Rodrigues analisando o desempenho ruim de Lula na pesquisa Quest, tá? Então ele tenta explicar o inexplicável. Aliás, é bem explicável, a gente sabe bem o porquê. Pessoal, o Fux, tá? Do STF, ele gera um incômodo grande entre os ministros do STF ao se descolar de Moraes após 500 casos do 8 de janeiro. A gente sabe que o Fux, inclusive, vai rever a dosimetria das penas aplicadas no 8 de janeiro, tá? Então isso aí está gerando um desconforto enorme entre os ministros do STF. Um advogado aqui pede para que a PGR investigue Alexandre de Moraes. Exatamente isso. Um advogado está pedindo uma investigação sobre o Alexandre de Moraes por ele ter usado o avião da FAB para ir a um jogo de futebol em São Paulo, né? Um jogo do Corinthians, tá? Então, esse advogado está pedindo uma investigação sobre o ministro. Em meio ao julgamento do STF, pessoal, Bolsonaro abre 12 pontos de diferença sobre o Lula. Ele pode vencer ainda em primeiro turno em 2026. Já me conta nos comentários se você acha que o Bolsonaro vai participar ou não da eleição de 2026, tá? Outra notícia que eu trago aqui, tá? Um secretário de Educação é afastado por suposto envolvimento em esquema bilionário, pessoal. Não é milionário, é bilionário. Eu vou trazer de qual partido que ele é e o que ele está fazendo sobre esse tema aí. Além disso, tarifaço de Trump repercute no Congresso, tá? Os parlamentares pedem que a reação planejada e nova estratégia comercial para justamente deter o Donald Trump. Pessoal, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos aqui para a primeira notícia. A gente já traz um vídeo aqui da blogueirinha da Globo, Daniela Lima, tá? Vamos ouvir aqui. O líder dentro do PT, eu não estou tratando líder pelo cargo, mas é uma liderança importante dentro do partido e é uma liderança que é ouvida, inclusive, pelo presidente Lula, tá? Ele me disse o seguinte: o que há é um erro no diagnóstico. E quando você vai ao médico e erra o diagnóstico, você pode fazer o melhor tratamento do mundo, que você não vai conseguir solucionar o problema. Ele diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogou um foco exacerbado sobre a comunicação, como se o problema do governo fosse a comunicação. Para esse analista, de novo, um parlamentar que tem liderança dentro do Partido dos Trabalhadores e que é ouvido no Palácio do Planalto, isso foi uma espécie de presente para todo o time de ministros que precisa entregar e não está entregando. Ele disse ainda, olha só, ao lançar o foco na comunicação, o presidente acabou protegendo a todos os ministros, deixou uma situação fácil e cômoda. Há ainda uma tentativa do governo de alavancar a sua popularidade brigando nas redes sociais, onde ele simplesmente não tem controle de entrega desse conteúdo. Os algoritmos das redes sociais, gente, podem impulsionar ou dar um downgrade nos conteúdos. Essa estratégia de foco em rede social, onde a direita está navegando há muito mais tempo e com muito mais força do que a esquerda, também é vista com certo descrédito. Para fechar, este líder, Leilani, diz basicamente o seguinte, né? O governo passa uma sensação de ser um governo ascético, ou seja, uma coisa sem muita marca. Um museu de grandes novidades, como eu disse, antecipei ali, o tom era esse, né? O Lula volta para a articulação política, nesse momento pressionado, conectando aqui os bastidores para a gente fechar o círculo inteirinho dessa cobertura. Volta para a articulação política, mergulha ele, que estava sendo muito cobrado, a fazer esses gestos para o parlamento, mas também precisa apresentar um projeto de grande porte. Lei. Podemos dividir, Vivi, a telinha? A fonte me cita, por exemplo, a aposta do Pé de Meia, né, que foi muito alardeado. É um programa que paga para manter o aluno na escola.
O alcance do pé de meia, neste momento, é de 3,6 milhões de pessoas. E ainda tem estados que, segundo a investigação, tem mais aluno, tem mais gente recebendo do que aluno inscrito na escola. Então vai precisar fazer um pente fino. Agora, isso não é uma política global, né? O diagnóstico que está sendo feito é: cadê uma política grande, macro, de alcance robusto, que marque uma nova cara para um governo que está aí na sua terceira execução? Essa é a pergunta. A isenção do IR seria essa marca, esse cheiro, né? É o que eles pretendem, né? Aí, pessoal, então, governo totalmente perdido, ainda o tal do pé de meia, que era uma proposta aí para pagar para que as crianças estudassem, né? A gente já viu que já tem desvio aí, tem cidades aí que tem mais pagantes aí de bolsa do que alunos matriculados na escola. Tá aí. Bom, vamos para a próxima notícia aqui do André, Rodrigo. nós tivemos no final do ano e começo né? desse ano uma tempestade perfeita de más notícias contra nós, né? O próprio presidente da República, por conta de enfermidade, não foi possível da parte dele estar presente em eventos públicos. Junto com isso, nós tivemos o problema do Pix em dezembro e que ecoou, sobretudo, em janeiro. E nós tivemos, junto com isso, o que eu já falei aqui, o problema da inflação dos alimentos. Esse conjunto de más notícias, por óbvio, tem um reflexo nas pesquisas que vão de janeiro até essa pesquisa agora da Quest. Só que em relação a isso também, Andréa, medidas estão sendo tomadas. Esse é um governo que não fica diante da realidade com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia a poesia de Raul Seixas. Toma medidas. Está sendo tomado medidas para a redução dos preços dos alimentos. Os erros de comunicação foram corrigidos ao longo desse tempo e é um processo. Assim como tivemos um processo com uma tempestade perfeita negativa para nós estamos com medidas que eu acredito que nos próximos dias, meses, recuperará a popularidade perdida que está sendo apontada nas pesquisas. Tá aí, pessoal. Então, tentando explicar o inexplicável, né? O governo afundando dia após dia. Pessoal, aqui uma notícia do Fux, do ministro do STF, que gera incômodo no STF ao se descolar de Moraes após 500 casos do 8 de janeiro. Fux acompanhou Moraes em quase todas as 500 condenações relacionadas aos ataques. Tá? A foto aqui do Fux. E o que diz aqui, pessoal? Mudança de postura do ministro Luiz Fux, do STF, em relação às condenações de réus de 8 de janeiro, provocou incômodo entre integrantes do tribunal. Até a semana passada, o ministro era considerado alinhado à corrente liderada pelo relator dos casos, Alexandre de Moraes, o que reforçava uma imagem de unidade em torno das decisões do tribunal diante das críticas de bolsonaristas à condução dos processos. O Fux ele acompanhou Moraes em quase todas as 500 condenações relacionadas aos ataques. Na semana passada, o ministro reviu a adesão e apresentou publicamente questionamentos sobre o caso tornado simbólico pelo bolsonarismo, o da cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou a estátua que fica em frente ao Supremo. 2 ministros ouvidos sob reserva pela reportagem afirmam que, em processos de grande repercussão, Fux costuma levar em conta avaliações externas sobre a atuação do Supremo, manifestações populares da mídia, de comunidades políticas e de círculos jurídicos. Esse seria o caso agora, na avaliação desses integrantes da corte. É claro, né, pessoal? A gente sabe do pacote de sanções dos Estados Unidos para com o ministro do STF que está a caminho, tá? E, obviamente, a gente sabe que é muito ruim para o ministro ser implicado nessas leis aí de morte fiscal, por assim dizer, tá? Então, o Fux deve estar levando isso em consideração também. Próxima notícia aqui, advogado pede que PGR investigue Moraes por uso de avião da FAB. O ministro do STF esteve em São Paulo e teria usado o avião da FAB para se deslocar. Ele foi à final do Paulistão e a um seminário do MPSP. Então, pessoal, o advogado Enio Martins Murad entrou com pedido na PGR para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, seja investigado por supostamente ter utilizado o avião da FAB para se deslocar de Brasília para São Paulo
conforme pedido, o uso teria sido por motivos pessoais e sem comprovação do interesse público. A representação se baseia em notícias divulgadas pela imprensa que informaram que o suposto deslocamento de Moraes em aeronave da FAB, após participar da sessão na primeira turma da STF, que tornou réus o Bolsonaro e outros 7 acusados de participar da tentativa de golpe de Estado em 2022. O advogado pede que Moraes seja investigado por suposta existência de atos de improbidade administrativa. O uso do avião da FAB pelo ministro teria sido justificado por razões de segurança. Um dia após a viagem, Moraes compareceu à final do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena, estado do Corinthians, clube qual ele é torcedor. A questão de segurança, ele não deveria nem ter ido no jogo de futebol, né, pessoal? Tem muito mais gente lá, né? Mas tudo bem. Vamos seguir o baile aqui. Próxima notícia, em meio ao julgamento no STF, Bolsonaro abre 12 pontos, pessoal. 12 pontos é muita coisa, sobre o Lula. E pode vencer ainda no primeiro turno de 2026. Atualmente, o Bolsonaro está inelegível por decisão do TSE, que é válida até 2030. Então, pessoal, uma nova rodada de pesquisa realizada pelo Instituto Futura publica que a revista Exame aponta que se as eleições fossem hoje, pessoal, o Bolsonaro lideraria com 41,9%, enquanto o Lula teria apenas 31,7%, estabelecendo uma vantagem de 10,2 pontos. Ou seja, quase ganhando já em primeiro turno, pessoal. Para você ver que está tão ruim a imagem do Lula que o Bolsonaro já ganharia, bem dizer, em primeiro turno do Lula. Próxima notícia aqui, notícia de escândalo e corrupção, né? Secretário de Educação de BH é afastado por suposto envolvimento em esquema de 1,4 bilhão, pessoal. Não é milhões, não, é bilhão de reais. 1.000 milhões, né? Então, Bruno Barral foi alvo da PF na terceira fase da Uberclean, em que agentes cumpriram 16 mandatos de prisão de busca e apreensão de 4 capitais do Brasil, tá? Então, o secretário de Educação de BH foi afastado do cargo na quinta-feira por ordem do Cássio Nunes Marques, do STF. O Barral é um dos alvos da polícia na terceira fase da Operação Uberclean, que visa desarticular o esquema de desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo emendas parlamentares, tá, pessoal? Então, ele já foi afastado e está sendo investigado, tá? O Barral, ele foi nomeado secretário de Educação em abril de 24. Ele é o dono de uma empresa que é ré na Justiça da Bahia por dano ao erário de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, tá? Então, o contrato entre Bruno Oitaven Limitada e Santo Antônio de Jesus está suspenso liminarmente desde fevereiro pela Justiça, tá? E o prefeito de BH, o Álvaro Damião, afirmou nesta quinta-feira que o Bruno Barral não terá tratamento diferenciado na gestão municipal. Parece que é um processo de movimento envolvendo projetos na Bahia, em Salvador, não é da Secretaria de Educação de BH, mas obviamente ninguém vai passar a mão na cabeça do secretário de BH e eu não vou passar, declarou o prefeito. E por fim, pessoal, tarifaço aí de Trump repercute no Congresso, parlamentares pedem reação planejada e nova estratégia comercial, tá? Então, o anúncio da tarifa mínima de 10% para produtos brasileiros gera críticas e movimento legislativo. O Senado já aprovou o projeto que autoriza retaliações ao Donald Trump, tá? Aos Estados Unidos. Então, foi anunciado, né, pessoal, o Donald Trump passará a cobrar tarifa mínima de 10% sobre os produtos importados do Brasil e repercutiu no Congresso Nacional. Isso foi na quarta-feira. Parlamentares criticaram a medida, tá? Notícias dão conta de um andar para trás na multilateralidade, na medida em que se começa a colocar barreiras comerciais, o que está gerando uma instabilidade no comércio exterior de todas as nações, afirmou o senador, tá? Então, não podemos aceitar que o produtor brasileiro seja sempre o elo mais frágil dessa cadeia de conflito global. Vejo com bons olhos buscar outros mercados para o nosso produtor não ser penalizado. Aí, pessoal, o Congresso brigando com os Estados Unidos, embora os Estados Unidos tenha colocado uma das menores tarifas aí para produtos importados, tá bom? Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí o que você acha dessa pesquisa que Bolsonaro ganharia em primeiro turno às eleições. Me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.